minha Lunia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Meus caros ouvintes, vamos hoje apresentar mais um tema na série de nossos estudos da doutrina social cristã, a doutrina social da Igreja, que também é um pensamento, é a reflexão, um pensamento social em que nós procuramos entender quais as consequências práticas da nossa fé para a vida econômica, social e política do nosso país e das nossas estruturas, né? Então, hoje o tema que eu vou abordar é uma releitura deste documento do Papa Francisco chamado Alegria do Evangelho, um anúncio do Evangelho no mundo atual, em que o Papa propôs, no início do seu pontificado, todo um programa de governo, né? E aí ele tocou nessa questão também econômica. Nós vamos aí então retirar um pouquinho desse documento alguns ensinamentos, alguns alertas, né, em que o Papa nos faz para bem levarmos adiante, né, a questão da justiça social no nosso país. Isto em termos individuais, cada um no seu comportamento, porque é aí na base que começa a corrupção, mas também nas estruturas, nos programas de governo, também nos programas dos partidos, e nós estamos nesse tempo de política, de definição dos novos rumos do país. Então, a Alegria do Evangelho, assim se chama esse documento do Papa Francisco de 2013, né, que é um pouco o seu programa de governo, né? São 142 páginas que tem esse documento. O Papa Francisco deixa claro que a igreja atual, a sua igreja, não é a igreja que ele gostaria que ela fosse, e também a sociedade. Mas o Papa também não gosta desse mundo que o rodeia. Uma igreja, segundo o cardeal Bergoglio, nosso Papa Francisco, uma igreja em que há muita coisa errada. Há inveja, ciúmes e guerras, né? E onde há uma preocupação excessiva consigo mesma dessa igreja. Num mundo onde triunfa uma economia que mata, através da exclusão e da desigualdade. Por isso, então, o Papa Francisco fixou o horizonte de seu papado sobre duas guias paralelas. Uma, a reforma da Igreja, que inclui uma conversão do próprio papado, uma vida mais simples, mais modesta, mais próxima do povo. E um apelo urgente e sem descanso aos políticos, para que lutem contra a tirania do atual sistema econômico. Assim falou o Papa. Não compartilhar com os pobres os próprios bens é roubá-los e tirar suas vidas. São nossos os bens que temos demais, mas esses bens que nos excedem são deles, são dos pobres que não têm, às vezes, o mínimo para viver com dignidade. Ao longo das páginas da sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, o Papa Francisco recolhe e interpreta os trabalhos do Concílio do Vaticano II e também do Sínodo dos Bispos, que havia ocorrido anteriormente, no ano anterior, dedicado à evangelização como transmissão da fé e as suas repercussões sociais. Esse concílio, esse sínodo, havia sido celebrado ainda antes da eleição desse atual Papa, de 7 a 28 de outubro de 2012. E aí, então, o Papa definiu, né, nesse documento, qual é o horizonte do seu pontificado, que estamos agora vivendo assim, né, nesses 5 e poucos anos já de governo do Papa Francisco, estamos vendo já um fruto disso que ele se propôs, mas muita coisa ainda resta a fazer. Então, é necessária uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão, né? Veja, o Papa é muito realista, não deixar as coisas como estão. Nós temos que mexer, sim, tanto em termos da nossa igreja, como na sociedade e na política. O Papa anunciou a reforma de estruturas na igreja, uma conversão do papado, para que seja mais fiel ao sentido e à vocação de Jesus Cristo. Há uma frase
muito do estilo do Papa Bergoglio, que resume bem o espírito do tempo que está acontecendo ainda por vir na própria igreja. Eu prefiro uma igreja ferida e manchada por sair à rua para atender o povo, do que uma igreja preocupada consigo mesma, por ser centro e que termina enclausurada num emaranhado de obsessões e procedimentos. Não é por aí, diz o Papa. O Papa deixa claro que a igreja atual não é aquela que ele gostaria de ter. E não poupa exemplos. Ele refere-se, inclusive, às invejas e aos ciúmes que existem, às vezes, dentro das próprias comunidades. Quantas guerras, diz ele. A quem vamos evangelizar com esses comportamentos? E o Papa chega a denunciar uma tremenda corrupção com aparência de bem. Deus nos livre de uma igreja mundana sob uma roupagem espiritual ou pastoral. Uma igreja mundana. Não podemos ser isso, não. Há também preceitos, diz o Papa, preceitos da igreja, e que são já muito antiquados. Há normas ou preceitos eclesiais que devem ser muito... que podem ter sido eficazes em outras épocas, mas que já não têm a mesma força educativa com as causas da vida. São Tomás de Aquino destacava que os preceitos dados por Cristo e os apóstolos ao povo de Deus são pouquíssimos. Na verdade, Jesus deu 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Claro que dentro de amar o próximo estão os 7 mandamentos, da lei de Deus, não matar, não roubar, e assim por diante, não adulterar. Citando Santo Agostinho, advertia que os preceitos acrescentados pela igreja, posteriormente, devem ser exigidos com moderação, assim diz Santo Tomás de Aquino. Os preceitos criados pela igreja devem ser exigidos com moderação, para não fazer pesada a vida dos fiéis. E converter nossa religião em uma escravatura, quando a misericórdia de Deus quis que a igreja fosse livre, a nossa vida fosse livre. Essa advertência, feita há vários séculos por Santo Tomás de Aquino, tem uma tremenda atualidade, diz o Papa. Deveria ser um dos critérios a considerar na hora de pensar em uma reforma da igreja. E em seu sermão, que permitia realmente chegar a tudo, além disso, nem o Papa nem a igreja têm o monopólio da interpretação da realidade social ou na proposta de soluções para problemas contemporâneos. A igreja está aí e oferece critérios, mas o julgamento sobre essa realidade, essa é nossa, é dos fiéis, é dos cristãos ativos. E o Papa faz um apelo urgente aos políticos, uma reforma financeira que não ignore a ética, pediria uma mudança de atitudes enérgica por parte de muitos dirigentes políticos, a quem o Papa exortou a enfrentar esse desafio com determinação e visão de futuro, sem ignorar, evidentemente, as especificidades de cada contexto. O dinheiro deve servir e não governar. Vejam, esta é uma das mais sábias afirmações que o Papa Francisco já nos fez. O dinheiro deve servir e não governar. Tem gente que se deixa governar pelo dinheiro e tem situações em que também empresas só pensam nisso, E se o dinheiro passa a ser o maior valor, aí a coisa vai mal. O Papa ama a todos, ricos e pobres, diz Francisco, mas tem a obrigação, em nome de Cristo, de recordar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Eu vos exorto, diz o Papa, à solidariedade desinteressada e a uma volta à economia e às finanças com ética em favor do ser humano, e não essa economia sem ética. E aí diz o Papa, diz o seu não a uma economia de exclusão, bem como o mandamento de não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana. Hoje temos que dizer um não a uma economia de exclusão e desigualdade, escreve o Papa na sua encíclica. Essa economia mata. Essa economia e o capitalismo sem freios, ela mata.
Não pode ser que não seja notícia um idoso sem teto que morre de frio e que uma queda de 2 pontos na bolsa seja assim uma grande notícia. Não. Isso é exclusão, diz o Papa. Não pode ser tolerado mais que se desperdice comida quando há tanta gente que passa fome e que se manipulem os preços agrícolas só para a vantagem de lucro das empresas que são as donas do mercado de alimentos. Isso é desigualdade, diz o Papa. Hoje tudo entra em jogo, no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso come o mais fraco. Como consequência dessa situação, denuncia o Papa, grandes massas de população se veem excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem horizontes e sem saída. Considera-se que o ser humano em si mesmo é como um bem de consumo, né? O ser humano passa a ser um bem de consumo e que pode ser usado e depois jogado fora. Quando já não presta para gerar lucros, é jogado fora. E sobre a pobreza, o Papa também faz algumas considerações importantes. A necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza. Esse cuidado não pode esperar. Os planos assistenciais, que atendem certas urgências, não deveriam ser pensados como respostas definitivas, mas apenas respostas passageiras. Assistencialismo ou assistência passageiramente, enquanto não se consegue dar realmente dignidade, né, a essas pessoas que hoje dependem dessa ou daquela bolsa. Enquanto não se resolvem radicalmente os problemas dos pobres, denunciando a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira, e atacando as causas estruturais da desigualdade, não se resolverão os problemas do mundo, nem nenhum outro problema. A desigualdade é a raiz de todos os problemas sociais. Assim escreve o Papa. Isto é, essa desigualdade injusta, né? Que é a concentração cada vez maior nas mãos de alguns, né? Tanto de empresas, empresários, mas também, sobretudo, pela especulação financeira. E quem hoje estudou isso e denunciou isso e dá razão ao Papa é Thomas Piketty, por exemplo, esse grande economista da Sorbonne de Paris, escreveu o livro Economia da Desigualdade, onde ele mostra que a longo prazo, né, nesses últimos 200 anos, né, houve uma tendência à concentração da riqueza através do mercado financeiro, sobretudo, que hoje, então, acentuou essa tendência. De modo que a riqueza cada vez mais se concentra nas mãos de alguns países, de alguns grupos, de algumas grandes empresas, e que especulam muitas vezes sobre a própria vida das pessoas. Há também nessa encíclica, nesse documento, né, sobre o anúncio do Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco, há também uma mensagem para políticos e investidores, no sentido de que agora eu comentava, né? Enquanto os ganhos de uns poucos crescem exponencialmente, os da maioria ficam cada vez mais longe do bem-estar desta minoria, né? Nesta minoria feliz. Nós temos uma minoria feliz, uma maioria que vive com dificuldade ou às vezes até na angústia, por falta de mínimo de dignidade. Esse desequilíbrio provém das ideologias que defendem a autonomia absoluta do mercado e a especulação financeira. Isso está errado, diz o Papa. O mercado não pode ter uma economia absoluta, nem a especulação financeira estar aí livre e fazer o que bem entende. Tem que haver controle sobre isso, né? Como fazê-lo, né, é o grande desafio que se coloca em nível mundial. Daí que neguem o direito de controle dos Estados, né? Então, essa situação da economia totalmente liberal, está totalmente liberalizada e liberada de controles, né? Eles são contra os controles que os Estados podem e devem estabelecer, né? Já que os Estados são encarregados de velar pelo bem comum. Instaura-se uma nova tirania invisível, diz o Papa, às vezes virtual, que impõem de forma unilateral e implacável as suas leis, suas regras. A ética, uma ética não ideologizada, permite criar um equilíbrio e uma ordem social mais humana. Nesse sentido,
o Papa anima os experientes investidores e governantes dos países a considerar as palavras de um sábio da antiguidade. Não compartilhar com os pobres os próprios bens é como roubá-los e matá-los. Não criar uma economia de comunhão, de participação, é realmente cruel. É fazer isso, né? É como roubar e matar o pobre. Também o Papa fala de outros assuntos internos da Igreja, né? Por exemplo, em relação à promoção da mulher, ele é a favor que a Igreja, que a mulher seja mais considerada, sempre respeitada, e também tenha lugar, né, nos lugares de decisão dentro da Igreja. E aos poucos o Papa vem promovendo, né? Por exemplo, a sua vice-porta-voz, né, é uma jornalista espanhola, né? Overrero, o nome dela. Ela fala em nome do Papa hoje, né? Junto com o porta-voz dele, né? O sacerdócio, ainda diz o Papa, é ainda reservado aos homens, como signo de Cristo, esposo, que se entrega na Eucaristia. É uma questão que não está em discussão, diz o Papa, mas pode se tornar particularmente conflituosa quando se identifica muito esta questão do poder do sacramento, né? Aqui há um grande desafio para os pastores e para os bispos, que poderiam ajudar a reconhecer melhor que isso implica como respeito ao possível local da mulher, ali onde se tomam decisões importantes, nos diversos âmbitos da Igreja. Aí sim, a mulher deve ter um espaço reservado e participante nos nossos conselhos paroquiais, em tantos outros lugares onde a mulher deve sim. Tem já um ministério também lá em Roma, né, dos direitos humanos, onde é a mulher que está lá presidindo. Não ao aborto, mas sim à compreensão das mulheres que abortam. Claro, tem essas situações também. Mas queremos dar apoio a essas mulheres que procuram uma solução para uma gravidez indesejada. Dê-lhes o apoio necessário, diz o Papa, para que elas possam ter o seu filho com segurança e com o apoio necessário. Precisamente porque é uma questão que faz a coerência interna da nossa mensagem sobre o valor da pessoa humana. Não deve ser esperado que a Igreja mude sua postura sobre essa questão. Não. No aborto, nunca. A gente não vai querer, não aceita essa interrupção voluntária da vida. Quero ser completamente honesto a respeito desse assunto, escreve o Papa. Esse não é um tema sujeito a supostas reformas ou modernizações. A vida sempre em primeiro lugar. Não é progressista pretender resolver os problemas eliminando a vida humana. Mas também é verdade que fizemos pouco para acompanhar adequadamente as mulheres que se encontram em situações muito duras, onde o aborto se apresenta como uma rápida solução para suas profundas angústias, particularmente quando a vida que cresce nelas surge como produto de uma violação ou em um contexto de extrema pobreza. Quem pode deixar de compreender essas situações de tanta dor? Veja então como o Papa é sábio nas suas reflexões e nas suas propostas, nesse documento, né, que trata, né, da realidade social, política e também ética, né, das nossas famílias. E interessante ver que há todo um capítulo, né, que o Papa, o 4º capítulo desse documento Evangelho da Alegria, que nós falamos, na Alegria do Evangelho, fala da dimensão social da evangelização, né? Eu estava ressaltando alguns aspectos E há um outro título ainda aqui que fala exatamente disso que o Papa pretende, né, conseguir, a inclusão social dos pobres. Que os pobres não sejam apenas considerados como objetos de caridade, mas sejam incluídos das mais diversas formas, né? Começar pela dimensão religiosa, né? E depois que se escute o seu clamor por justiça e que se promova o desenvolvimento integral dos pobres, desde os gestos mais simples e diários de solidariedade com as suas misérias até a sua promoção integral, buscando que eles possam ter educação, formação, emprego e também uma moradia digna, né? Todas essas questões. A solidariedade é uma reação espontânea de quem reconhece a função social da propriedade,
né? A propriedade não pode ficar restrita à mão de quem é o dono de muitas coisas. O dono, na concepção da igreja, ele é administrador dos bens que ele tem. Deve colocá-los à disposição, né? Então, a propriedade, segundo a doutrina social da igreja, o direito à propriedade privada é, sobretudo, um direito de gestão, a administrar, não de fazer o que bem entende com esses bens e, sobretudo, deixá-los ociosos. O destino universal dos bens é uma realidade anterior à propriedade privada, né? A posse privada dos bens justifica-se para cuidar deles e aumentá-los de modo que sirvam melhor ao bem comum. Então a gente distribui, né? Que cada um tenha uma parte, né? Felizmente alguns se apossaram de muitas coisas e por meio também de umas regras econômicas aí questionáveis, né? Se enriquecem cada vez mais e outros ficam à míngua, às vezes, das coisas mais necessárias. Então, deve haver regras que melhorem o bem comum, pelo que a solidariedade deve ser vivida como a decisão de devolver ao pobre o que lhe corresponde. Essas convicções e práticas de solidariedade, quando se fazem carne, abrem caminho a outras transformações estruturais e tornam-nas possíveis, essas mudanças. Uma mudança nas estruturas, sem se gerar novas convicções e atitudes, fará com que essas mesmas estruturas, mais cedo ou mais tarde, se tornem corruptas, pesadas ou ineficazes, escreve o Papa. Então vejam como o Papa é sábio nessas suas reflexões, né, que propondo a inclusão social dos pobres de uma maneira estrutural e estruturante, né? Então, não se trata apenas de garantir a comida ou um decoroso sustento para todos, mas prosperidade e civilização nos seus múltiplos aspectos, né? Isto engloba a educação, o acesso aos cuidados de saúde, especialmente o trabalho, porque no trabalho livre, criativo e participativo e solidário, o ser humano exprime e engrandece a dignidade de sua vida. O salário justo permite o acesso adequado a outros bens que estão destinados ao uso comum. Então, já estamos mais ou menos chegando ao final do nosso programa, né? Então, temos ainda alguns minutinhos, né? Então, eu ainda vou comentar um último aspecto aqui desta encíclica, quando a igreja fala, quando o Papa fala da igreja, né? Quando ele expressou, né? Ele deseja uma igreja pobre para os pobres. Então, a igreja deve colaborar também com esse projeto de inclusão social dos pobres, né? Os pobres, diz o Papa, têm muito a que nos ensinar. Além de participar do senso da fé nas suas próprias dores, conhecem o Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar pelos pobres. Por isso a gente tem que ter contato, tem que ter presença, né, junto a essas populações mais pobres. A nova evangelização, que é um convite a conhecer a força salvífica de suas vidas, a vida dos pobres, colocá-los no centro da comunidade da igreja, somos chamados a descobrir Cristo deles, não só a emprestar-lhes nossa voz em suas causas, mas também em ser seus amigos, escutá-los e compreendê-los, acolher a misteriosa sabedoria de Deus que nos quer comunicar, que se quer comunicar através deles, né? Então, nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em programas de promoção de assistência, né? Aqui o Espírito põe em movimento não um excesso de ativismo, mas primeiramente uma atenção prestada ao outro, considerando como um só consigo mesmo, né? Nossa solidariedade com ele. Essa atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir dela, o desejo de procurar efetivamente o seu bem. Isto implica apreciar o pobre em sua bondade própria, em seu modo de ser, em sua cultura, em sua forma de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente de sua aparência, do amor
pelo qual uma pessoa é agradável à outra depende que lhe dê algo de graça. Quando amado, o pobre é estimado pelo seu valor. Isto é diferente e isso diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais e políticos. Então vejam como o Papa então nos incentiva a termos essa presença amorosa, esse conhecimento, a busca de nos aproximar desse mundo dos pobres, para junto com eles procurar também caminhos. Eu vou citar num pequeno esforço que fazemos na nossa pequena paróquia, lá na nossa de Fátima, em economia solidária. Economia solidária são formas de produção alternativa de grupos, de pessoas que, por exemplo, tem os que têm emprego, mas outros muitos que não têm, então podem ajudar. Por exemplo, só uma pessoa ganha na família, mas é pouco. Então, outras pessoas, por exemplo, as senhoras, as mães, estão lá produzindo sabão vegetal, ou então também recondicionando roupas para poder vender no brechó e fazer uma pequena renda. Então, a dignidade através do trabalho e de uma economia que é solidária pode sim ajudar também na promoção. É um pequeno exemplo. E é um pequeno esforço que em muitos lugares, nas paróquias, em muitos lugares, se está realizando. Mas nós precisamos ajudar para que as grandes decisões políticas venham beneficiar cada vez mais os mais pobres, excluídos, para a inclusão social dos pobres. Então, meus irmãos, é isso que eu hoje queria deixar para vocês com uma mensagem do Papa Francisco, que dá também um exemplo pessoal muito grande de desprendimento, vivendo uma vida muito simples, para deixar entender o importante não são os bens materiais, mas o amor e o carinho que nós damos ao nosso irmão. Que Deus abençoe a todos. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.